seja bem-vindo ao programa Resenhando com o Serrão, aqui na Autêntica Favela FM 106,7. É um Resenhando com o Serrão hoje com muita informação, gente. Informação de qualidade, além disso, muita música boa, é isso mesmo. Hoje vamos falar de um assunto aqui com a minha amiga Esther, com a minha amiga Jane. E como é o nome da minha outra amiga ali? Neuza. E a Neuza. Gente, 17 horas e 6 minutos aqui na Autêntica Favela FM. Jane, seguinte, você vai conduzir para nós essa entrevista aqui, porque afinal é um assunto de extrema importância e merece sim toda aquela responsabilidade que você conduz. Então, seja bem-vindo ao Resenhando com o Serrão, Jane. Uma boa tarde. Boa tarde, mais uma vez obrigada pela sua presença e pelo seu carinho com a gente aqui. Tá 10-0 pro seu microfone, viu? Não consegui abrir não, mas tudo bem. A gente dá um jeitinho. Olha só, hoje a gente vai conversar com a Neuza Black e a Esther Sanches. Ela que é muito chiquinha, Esther. Mora lá em Connecticut, né? O que você veio fazer aqui no Brasil? Me conta. Olá a todos os ouvintes aí da Rádio Autêntica Favela. Estou uma honra muito grande estar aqui hoje nesse ambiente maravilhoso, com essa vista linda aí, mostrando realmente o que é o Brasil, né? E o Brasil é isso aí, né? Porque a gente pensa que favela só tem pobreza, mas a favela realmente, como a CUFA diz, e eu normalmente repito, né? A favela não é carência, a favela é potência. Então fui convidada hoje para estar aqui com vocês, nessa rádio maravilhosa aqui, com duas pessoas, Jane e Renato, minha amiga também, a Neuza Black, para falar de um tema muito especial. É um tema que o Brasil inteiro deveria estar abraçando essa causa, porque fala-se de empresários, do mundo empresarial preto, pardo, os povos originários e os quilombolas, né, que por muitos anos foram deixados de lado, e a gente está aí hoje tentando trazer uma associação comercial, que é a ACEPOC, que eu fundei há mais ou menos um ano atrás, e amanhã estarei indo para Salvador para abrir lá, e também abriremos no Rio de Janeiro, porque quando eu fundei essa associação, Jane, eu descobri que nós, povos pretos, com todo respeito, né, os brancos que nos apoiam, a gente tem sido usado de uma certa maneira, né? Não existe uma associação comercial e empresarial para pretos, pardos, povos originários. E em outros lugares, né, no mundo, eu moro nos Estados Unidos há 38 anos, em cada cidade tem uma associação comercial para os pretos. Então a gente vê, né, que com todos os desafios, os pretos são muito valorizados lá. E aqui a gente não tem isso, né? A gente tem aí Associação Comercial Brasil-África, Brasil-Angola, Brasil outros países da África, mas a gente não tem uma associação aqui voltada para o público preto, né? E a gente vê que nós somos aí pelo menos uns 60% de empresários pretos em todo o Brasil. Qual é o seu objetivo principal com essa associação? Empoderar as empresas, né? Onde os donos, os proprietários são pretos, são pardos, são os povos originários, né, que são muito mais deixados de lado, porque é uma comunidade menor, e os quilombolas, né? A gente visita essas associações aí, essas comunidades. Nós temos aqui em Minas Gerais hoje um número maior de comunidades quilombolas do que nós temos de municípios, né, no estado. Nós temos aí 853 estados aqui, cidades aqui no estado de Minas Gerais, e nós temos mais de 870 comunidades quilombolas registradas, né? E eles têm um comércio muito grande, né? Mas não é um comércio ainda organizado. A gente quer empoderar esses empresários para que eles possam melhorar sua renda, vender mais, exportar, né? E ter um nível de vida mais elevado, né? E seria qualquer tipo de empresário, desde o pequenininho, desde aquela senhorinha que está fazendo crochê na casa dela para vender ali para os familiares, para os amigos, enfim, até os grandes empresários. Isso. Quem pode participar? Qualquer pessoa que tenha um CNPJ, né? A pessoa que é de CPF também, ela pode participar. E o importante é a gente empoderar. E a gente vê que nessas comunidades, Jane, o comércio começa muito cedo, né? As crianças já começam hoje um pouco menos, né? Porque a criança já não pode mais trabalhar, mas nessas comunidades a gente vê, né, as crianças vendendo um pano de prato, um picolé, e chega na casa do amiguinho e já troca, né, uma bola por um pirulito, e essa coisa assim, essa questão de trocas, né?
E o comércio já começa aí, o mundo empresarial já começa aí nessas trocas, né? Então a gente precisa de empoderar, de trazer um Sebrae, para que o Sebrae possa trazer cursos para essas pessoas, mostrando para eles como tratar o seu cliente, né? O que fazer em determinadas situações, como pedir um investimento, né? Um empréstimo no banco com taxas mais baixas. Nós temos também, Jane, um planejamento para muito em breve, era para ter acontecido esse ano, mas por causa de política a gente acabou não fazendo, né, esse ano. Mas a gente tem planos também de levar esses empresários para o exterior, né? A gente já tem aí em Nova York, o Consulado Brasileiro de Nova York, com o nosso querido cônsul-geral do Brasil em Nova York, o embaixador Adalnio Ganem, que quer receber alguns empresários, né? Já fiz contato também com a Câmara de Comércio Brasil Nova York, para que eles possam ir e ver a diferença, né, dos empresários no exterior. Temos também um número muito grande de empresários negros no exterior que fazem parte do 1%, né, que quer ajudar aqui esse público brasileiro. Então a intenção realmente é essa, é de empoderar o empresário, né, preto, pardo, originário quilombola. Isso que eu queria saber, que eu fiquei curiosa. Você que mora em Connecticut e trabalha com isso, como é que você vê a diferença entre essa metodologia lá? Como é que isso funciona lá e como funcionaria aqui? Porque é uma disparidade muito grande. São duas realidades totalmente distintas. É verdade. E a razão pela qual eu decidi, Jane, fundar essa associação, eu faço empoderamento feminino, tenho 24 anos. E faço nos Estados Unidos, fiz em alguns países como Paraguai, Canadá. Aqui no Brasil eu faço em várias cidades, né? E eu tenho um prêmio que chama-se Brasileiras em Power, que nos Estados Unidos chama Brazilian Women in Power. Então eu normalmente faço jantares para arrecadar fundos para organizações aqui no Brasil, hospitais, creches da paz. E parabéns eu fiz pelo prêmio. Obrigada. Eu fiz um evento em março, comemorando o Mês Internacional da Mulher. E foi um evento maravilhoso, foram aí 760 mulheres, foi lá. Homens. Foi aqui na cidade de João Monlevade, aqui em Minas Gerais. E eu convidei vários políticos, né? Então a gente fez a conferência durante o dia, de meio-dia às 6, então é um evento 100% gratuito. Eu coloco todas as mulheres de camiseta da mesma cor, para que elas não vejam a diferença, né, social de um e outro. Então é um evento muito bacana. 2 meses depois, em maio, eu decidi fazer o mesmo evento, porém para pretos, né? E foi um evento também que a gente levou aí quase 800 pessoas de idade a partir de 10 anos, né? Teve um número maior de adultos. Convidei os mesmos políticos, convidei as mesmas pessoas, né? E dos políticos, que foram 60 no evento de mulheres, foi somente um. E aquilo me deixou intrigada, né? E a gente não conseguiu patrocínio, só uma pessoa que deu 4 refrigerantes super listas, tem uma coisa errada. Aí eu procurei saber, né, quantos empresários pretos que tinham naquela cidade, ninguém tinha aquele número. Aí vim para Minas Gerais, fui no Sebrae, Federal Minas, fui em vários lugares, CDL, ninguém tinha esse número. Fui para Brasília, cheguei em Brasília, fui na Palmares, aí acabei chegando lá, fui na CEPI, aí fui para os direitos humanos. A ministra na época me falou: a gente não tem esse número, mas a gente vai tentar colocar no próximo censo, né? O censo havia sido naquele ano. Então no próximo ano a gente tinha planos de fazer um estudo para ver quantos empresários pretos existem no Brasil, né? Porque a gente move a economia do Brasil. Então ninguém tem esse número. Claro. E como é que está sendo o seu trabalho junto aos quilombos? Então, o nosso trabalho junto aos quilombos ainda não começou. A gente está catalogando agora, vendo os quilombos mais próximos, né, de Alvinópolis, porque minha base é em Alvinópolis, então lá tem 9 comunidades quilombolas, né? Então a gente está começando a fazer as visitas. Aqui a gente tem conversado com algumas pessoas. Amanhã eu estou indo para Salvador. Em Salvador a gente sabe que tem 2.700 comunidades quilombolas e lá existe um presidente dessas comunidades. Então a gente vai fazer um estudo maior, mais profundo lá, para a gente trazer para cá. Eu sei que existe também associações de comunidades quilombolas aqui, mas eu estou sentindo uma dificuldade maior aqui em Minas Gerais, né? Não sei se é porque
abolição em Minas, né? Minas foi um dos últimos estados a abolir. Eu sinto uma dificuldade maior com o preto mineiro, sabe? Porque o mineiro tem essa mania de desconfiar, né, de uma certa maneira. E o preto mineiro é mais difícil ainda, sabe? Então, eles sempre acreditam que a gente tem algum interesse de alguma coisa, e quando não é interesse, eles tentam, porque eles foram passados para trás de tantas maneiras, né? Já saiu da África, sendo enganado por eles próprios, chegaram no Brasil, né? Foram enganados por muitas pessoas. Então, assim, eu sinto uma dificuldade muito maior. Então, eu quero trabalhar mais, né, nesses dois estados, Rio de Janeiro, que tem um número muito grande de negros, e Salvador, para depois a gente trazer essa experiência maior aqui para Belo Horizonte. Que abrir as portas por lá. Para abrir as portas. A gente fez no mês passado um baile de gala maravilhoso, super lindo lá em Alvinópolis, uma noite na savana africana. Eu trouxe a África, mandei fazer uns bichos bem grandes, assim. Foi lindo a entrada, uma festa maravilhosa, uma festa que me custou R$450 por pessoa, mas eu cobrei R$150. Servi o whisky Black Label, um jantar maravilhoso, a pasta muito gostosa feita na hora, super bem frequentada. Foi o presidente do Banco Cicobi, sabe? Algumas pessoas que me dão apoio. E cobrei R$150, dividido de 3 vezes, para que os nossos irmãos e irmãs, né, pretos e com uma situação financeira menor, pudessem ir, né? E eles não foram, nem dividindo em 3 vezes, né? E depois disseram, a Esther Sanches chega aqui, fala que está fazendo coisas para preto e faz um baile só de branco. Né? Então, assim, é muito difícil, tá sendo o maior desafio da minha vida, né? Eu fui atleta, com 13 anos eu era a melhor de Minas Gerais, com 16 anos eu era uma das melhores do Brasil, né, em heptathlon, e eu vejo que hoje, né, esse é um grande desafio que eu tenho aqui. Então, assim, não está sendo fácil, mas a gente não pode desistir, né? Nem tudo na vida é muito fácil. Jamais, jamais. E para as pessoas que pretendem manter contato com você, que tem mais curiosidade em saber sobre esse movimento, o que está acontecendo, como é que elas fazem para entrar em contato com você? Nós temos a rede social, né, que é a CEPOC. A, C de casa, P de papai, O, K. Que, né? De queijo. No fundo. A CEPOC Brasil, tá? Vocês podem entrar lá, tem todas as informações. E o meu Instagram pessoal é Esther Sanches Brasil também. Então é só o principal é o seu Instagram. O principal é a CEPOC, né? Mas se quiserem saber um pouquinho da minha história, da minha trajetória, eu faço trabalhos, eu representei o brasileiro no exterior junto ao Itamaraty, né, por 12 anos. Eu sou líder comunitária nos Estados Unidos, né? E a minha área de atuação foi Estados Unidos, Canadá, Caribe e México, né? Então tem toda uma história ali voltada, né, para a minha filantropia. E dessa filantropia... Repete, por gentileza, o seu Instagram. Esther Sanches Brasil. Esther, E-S-T-E-R, Sanches, S-A-N-C-H-E-S, Brasil com S. Tá joia. E a da comunidade? Da CEPOC. A CEPOC Brasil. A-C-E-P-O-Q Brasil. Mas é um site ou é também tem o Insta? Tem o site e tem o Insta. Então a CEPOC Brasil é .com? Isso, .com.br. Tá. E o Insta é só colocar o arroba? Arroba a CEPOC Brasil. E qual que é a próxima atitude que você vai tomar? Então, eu tô indo para Salvador amanhã, né? A gente abre em Salvador. E amanhã, na realidade, acontecer lá? Na realidade, em Salvador, a gente vai fazer a primeira reunião, né, com empresários pretos e quilombolas. Então a gente faz a primeira reunião e depois eu volto em novembro para a inauguração. Aí a gente quer fazer uma inauguração em grande estilo, com grandes empresários, inclusive vem pessoas dos Estados Unidos, grandes empresários dos Estados Unidos. Nós temos a Ivana Davis, que faz parte do 1%, né, dos milionários pretos nos Estados Unidos. Ela que está fazendo uma conexão entre o Brasil também e alguns empresários de Angola, né? Então a gente vai começar a trabalhar, né, nisso aí, para que a gente possa fazer a inauguração em grande estilo. Depois trazer para Minas Gerais, né? Ô Esther, bacana demais, adorei a sua história e eu espero sinceramente que tudo dê certo para você e que depois dessa volta enorme você retorne aqui na Rádio Autêntica. Estaremos sempre de portas abertas para você, o microfone estará aberto para você
para a gente conversar um pouquinho mais para essa história e que esse movimento em Minas, principalmente, cresça ainda mais e te dê ainda mais força para você continuar. Eu agradeço muito a oportunidade, quero parabenizar aqui a rádio. Eu tenho também um podcast, né, que é Pode Sim com Esther Sanches. E quem quiser acessar também, de vez em quando. Está começando agora, né? Eu fiz apenas umas 6 entrevistas, mas é um projeto muito bacana também, né? Que dá visibilidade para as pessoas. Claro, quanto mais melhor. Então, assim, eu quero agradecer mais uma vez, quero agradecer a minha querida amiga aqui, a Neuza Black, né? Que vai eu ia perguntar qual que é a sua ligação com a Neuza. A Neuza me trouxe aqui, a Neuza que é prima de uma grande amiga de infância, né? A Vaninha, que é uma grande liderança também lá de Santa Luzia. Então, assim, nesses projetos, né, de desenvolvimento da mulher, né, Vaninha acabou me conectando com algumas pessoas. E esse projeto de Brasileiras em Power, né, de empoderamento da mulher, que já acontece há 24 anos, aqui no Brasil 11 anos, e a gente já fez mais ou menos em umas 10 cidades aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. Então a Vaninha me conectou com a Neuza Black, que faz um trabalho também sensacional, né, na região dela, de perto de Sabará, e que também está aí entre os planos da CEPOC, porque como ela dança, né, a dança de Black Power, a gente está com planos de levá-la para os Estados Unidos para fazer uma apresentação lá, sabe? Ela tem esse sonho e sonho tem que ser realizado, né? Então, é o que eu digo sempre, eu não prometo, mas eu me comprometo, né? Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Com certeza vai acontecer, Neuza, muito obrigada. Muito obrigada mesmo e boa sorte. Esther, né? Muito obrigada. E tudo de bom para você, que tudo aconteça, que tudo dê certo para você. Gente, olha só, a favela não é carência, a favela é potência. E nós, blacks, nós pretos, nós pardos, nós originários, nós temos que nos unir. Porque eu estive na inauguração da sede da CDL Nacional lá em Brasília, há um mês e meio atrás, e teve um ministro que fez uma fala que eu achei muito interessante. É a fala clichê, né? Juntos nós somos mais fortes. Mas ele completou, unidos nós somos imbatíveis. Então, gente, vamos nos unir, sabe? Vamos criar uma identidade pra gente, nós pretos brasileiros, sem copiar, né, os outros países, porque cada país tem um desafio diferente, os desafios dos brasileiros são diferentes. Eu que vejo o Brasil de fora para dentro, vejo isso com muita naturalidade. Então a gente precisa de criar uma identidade, a gente precisa de lutar pelos nossos direitos, a gente precisa de nos educarmos, gente. Educação é a chave do sucesso, sabe? Não só a educação acadêmica, mas a educação também de saber sobre outras culturas, de saber sobre a nossa própria cultura e de lutar por um bem comum, pelo nosso bem comum, viu? Então, assim, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Um beijo no coração. Gente, estou muito feliz. Nosso estúdio aqui, para quem não está enxergando, está recheado de gente linda hoje. Estou muito feliz com a presença de todas vocês. Seu nome é? Mônica. Vânia. Denise. Hã? Denise. Denise. A Denise é a que cuida do marketing. Hoje ela está cuidando do marketing. Sabe tudo de eletrônica. Especialista. Aí filma ela lá falando. Isso mesmo, gente. Então, como minha amiga falou aqui, gente, favela é potência. Favela é potência. Educação, eu costumo dizer que a cultura liberta e a educação transforma. Então, vamos educar, gente, vamos tentar saber mais para poder mostrar essa potência que nós temos dentro de nós, dentro das nossas vilas, dos nossos aglomerados espalhados pelo Brasil todo. Jane, bora de música? Porque aqui na Autêntica Favela FM, música boa não para o tempo todo.